Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Acrópole. É sempre uma alegria poder falar de filosofia, né? E essa oportunidade aqui eu espero que vocês aproveitem tanto quanto, né? Eu pretendo aproveitar aqui a companhia de vocês. O nosso tema de hoje, a gente vai falar de estoicismo, basicamente. Já vou explicar direitinho o que é. E esse assunto, ele faz parte do curso de filosofia. Né? É um dos assuntos que a gente aborda dentro do nosso curso como uma espécie de amostra. Obviamente que dentro do curso a gente tem mais tempo, né? Dá para a gente aprofundar mais, falar dos autores com mais tempo. Né? Hoje a nossa ideia é dar uma visão geral do estoicismo, uma linha de pensamento para que a gente entenda algumas das obras que eu espero que vocês se animem a ler. Espero que saindo daqui vocês se animem a ler as obras dos estoicos, que são realmente muito, muito bacanas. Então a gente vai dar essa visão geral. Quem gostar, espero que a gente se encontre, né, no curso de filosofia, como a Flávia falou, né, no final do mês, na segunda, e no próximo mês, em agosto, na terça-feira, ok? Então a gente vai falar sobre estoicismo e eu vou começar, então, falando da escola estoica, né? A filosofia estoica, de onde é que ela surge, de onde ela vem, para a gente se situar um pouquinho. A filosofia estoica, os estoicos, eles começam na Grécia Antiga com um cidadão chamado Zenão, Zenão de Cítio. Ele vai ser considerado o fundador da escola estoica. E por que eles têm esse nome? Porque eles faziam os discursos dele num lugar chamado estoa. Eles iam para a rua, eles iam para a praça fazer filosofia. Uma coisa bem interessante, porque hoje em dia nós temos a ideia de que a filosofia é acadêmica, que ela só pode ser feita dentro da academia, né? Dentro de universidades, com nossos devidos mestrados, doutorados e graduações. Contudo, a filosofia, ela, durante toda a sua história, ela foi muito de rua. Ela foi muito de ir até as pessoas, na Grécia Antiga, de incitar as pessoas na rua a fazer filosofia. Sócrates fazia isso muito bem, os estoicos também. Com o tempo, né, à medida que a história foi avançando, a filosofia foi mudando esse estilo e hoje em dia a gente tem ela mais universitária do que prática, né? E uma das coisas que Nova Acrópole tenta resgatar é justamente esse sentido prático, que filosofia pode ser um bom assunto para qualquer lugar, né? Por incrível que pareça, a filosofia pode ser um bom assunto numa festa de aniversário. Juro, não precisa ser o meu, pode ser de qualquer pessoa. Por quê? Porque os assuntos que a filosofia trata são assuntos que interessam a todos nós. Qualquer assunto que te interesse, eu posso provavelmente encontrar um filósofo que abordou. Economia, tem os filósofos que abordaram. Educação, tem os filósofos que abordaram. Eu falo de arte, eu falo do amor, e eu falo de um tema muito, muito interessante chamado felicidade, olha só. E um monte de filósofo abordou. Então, muitos dos assuntos da filosofia, eles são extremamente de nosso interesse. Eles são interessantes por si, são de nosso interesse. Por isso que é muito comum, às vezes a gente diz que faz filosofia meio sem saber, justamente porque quando a gente fala de coisas importantes para nós, a gente está fazendo filosofia. E na antiguidade isso ainda era mais comum, apesar de a gente ter a Academia de Platão, né, o Liceu de Aristóteles, você tem toda uma linha filosófica, uma série de nomes que vão fazer filosofia na rua, né, conversando com as pessoas. E os estoicos faziam assim também. Eu vou mostrar aqui o local, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Aqui é um mapa, é uma reprodução do que seria a Ágora de Atenas, né? Então aqui está a Acrópole, que é onde vocês vão passar o próximo feriadão, né? Aquela viagem que vocês estão combinando, vocês vão conhecer aqui. E aqui hoje em dia a gente tem sítios arqueológicos e os templos, e você consegue enxergar essa construção aqui que é a Estoa, que é o local onde os estoicos iam, né? Então é uma praça pública, um local aberto, você tem um local para o fogo da cidade, você tem um local para o deus Júpiter, você tem diversas construções, digamos assim, né? E aqui está a Ágora, que aqui é uma que não é a de Atenas, né?
mas que é mais ou menos nesse estilo. Então, uma construção onde se colocava pinturas, esculturas, um local de arte dentro da praça e onde os estoicos iam. Então, você queria conversar sobre a vida, e você falou, eu queria falar, fulano está lá na estoa. Fulano está lá na estoa, fulano está lá na estoa, ele é um estoico, ok? Daí que veio o nome. E ela é uma escola de filosofia moral, que a gente chama, certo? Por quê? O foco dela, uma das partes mais importantes dela, vai ser justamente falar sobre a conduta do ser humano. E isso é muito interessante, porque aos poucos a gente volta a ter a filosofia como um resgate, né, de direcionamento de conduta. Quando a gente faz isso, a gente diz que está dentro do aspecto moral da escola filosófica. E no caso dos estoicos, eles dão bastante ênfase a isso, certo? A parte moral já explico por quê. Então, quando a gente fala do estoicismo, que começa na Grécia, vai perdurando, e depois de um tempo ele entra em Roma, certo? A gente vai falar do estoicismo romano, especificamente. E ele entra nessa época aqui, mais ou menos, no finalzinho da República, entrada do Império Romano. Então, o que você tem aqui no final da República, você começa a ter a entrada aí dos estoicos dentro da civilização romana. E o que aconteceu aqui para isso? Você vê que Roma, né, são 3 etapas, né, monarquia, república, império. E você tem aqui, quando a monarquia cai e entra a república, eles estão com um problema moral muito sério. E aí o sistema de monarquia cai, né, e entra a república. E esse processo se repete. Eu vou descrever a situação, vocês vão me dizer que ela realmente é impossível de ser concebida. Veja só, aqui no final da República Romana, eles reclamavam muito dos políticos. Eles diziam que os políticos estavam roubando muito a amada Roma, que eles, no fundo, não gostavam mais da pátria, que eles estavam governando por interesses próprios. Alguns até roubavam. Você consegue imaginar um negócio desse? Gente, é difícil, mas isso já aconteceu. E na Roma Antiga, olha só, na Roma Antiga. Era uma época ali no final da República muito complicado. Os políticos não tinham mais credibilidade, lutavam muito pelo poder, e você tinha uma série de situações onde você chamava um ditador, né, militar para defender Roma, e o pessoal começou a falar, poxa, eu vou devolver o poder para um pessoal corrupto. Então ficava uma situação muito delicada. E por conta disso, o que a história vai mostrando para a gente é que por conta dessa decadência moral, as escolas de filosofia moral, elas sobem. Elas se tornam muito interessantes e muito necessárias. Elas são quase um remédio para uma decadência da sociedade. Entende? Ela é quase como uma reação. Então, quando o estoicismo entra em Roma, ele entra mais ou menos como uma reação a uma decadência civilizatória, uma decadência social. E é interessante, a gente estuda no nosso curso, na parte de filosofia da história, que a história ela é cíclica. Ela costuma se repetir, às vezes com uma carinha um pouco diferente, mas que ela costuma se repetir. E aí eu comecei a tentar procurar na internet uma capa da revista Isto É, de alguns anos atrás. Eu não encontrei a capa da revista, mas não tem problema, achei muitas outras coisas, mostrando a filosofia voltando na nossa época. Vocês já notaram que está um monte de gente falando de filosofia? Está muito comum. Começou com aquele mais Platão, menos Prozac, né? Começou a ficar mais comum. Aí depois hoje em dia a gente tem muitos filósofos falando sobre ética, principalmente, né? Até porque nos falta muito, né? Então a gente fala muito sobre o assunto. E você vai vendo que os assuntos abordados, eles são 90% de cunho moral. Então eu fico imaginando, né? Por isso talvez seja fácil entender por que Roma passou por aquilo.
Hoje em dia, a gente fala muito de uma perda, né, de valores, um governo muito corrupto, o país impraticável, e eu fico imaginando Cícero fazendo seus discursos, que ficaram conhecidos depois como as catilinárias, né, que ele fala de Catilina, que era um rapaz, né, que roubava muito, uma série de desvios de conduta, e que ele vai, Catilina, até quando a gente vai ter que te aguentar? Você não ama Roma. Como é que você faz isso? Rouba desse jeito. Né? Então, eu posso ver direitinho o discurso dele hoje em muitas pessoas, né? Em muitos oradores nossos, muitos advogados nossos têm discursos similares. Então, a gente pode fazer uma analogia daquele momento histórico, quando o estoicismo entrou em Roma, e do momento histórico que a gente tem esse boom que a gente está tendo de filosofia dentro do seu aspecto moral. E por que isso acontece também? Porque quando falta muito dentro da civilização, a gente foca na parte moral e desfoca um pouco da metafísica. A gente fala muito da parte de condutas, mas não necessariamente a gente está aprofundando na metafísica. Então é um risco que a gente corre. Em Acrópole a gente tenta abordar sempre os dois. Por quê? Porque a parte metafísica, ela vai falar das causas, é quando Platão fala aí do mundo das ideias, é quando você vai falar da causa do mundo, assuntos que não estão tão em moda assim. Agora você fala de ética, de honestidade, de virtudes, está super em moda. Então, falar do estoicismo, vocês vão ver que é falar muito, as coisas que o estoico fala serve demais, não só para os estoicos da época, para Roma da época, para a gente hoje e com certeza para qualquer civilização que passe coisas similares às que a gente está passando hoje. Ok? Então, por isso que o tema é interessante, por isso que o tema é atual e vale a pena ser estudado, né? Vale a pena ser lido e relido. Ok? Então, é uma escola de filosofia moral, muito para a época de crise, e a filosofia metafísica em si, ela fica um pouquinho de lado, certo? O interesse das pessoas é mais pela moral do que pela metafísica. E é um fenômeno que você pode constatar na nossa sociedade sem muito esforço. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do estoicismo. Como é que eu montei? Eu montei para falar dos princípios do estoicismo, tentar fazer com que a gente imagine um pouco como é que eles pensam, e depois alguns textos, trechos, para que a gente possa exemplificar esses princípios, certo? Então, todo mundo preparado para entender a cabeça do estoico? Todo mundo aqui já ouviu falar dos estoicos? Alguma coisa? Alguém está caindo de paraquedas, assim, do tipo, meu Deus, quem é este homem? Não? Beleza. Ninguém cai de paraquedas. Não, porque às vezes acontece, né? A gente chega numa palestra, acha que é uma coisa, o negócio é outro. Bora lá, então. Princípios do estoicismo. Eles têm um primeiro princípio, é uma ideia, uma concepção do mundo. É um pressuposto que eles têm para basear todo o pensamento mesmo e todas as consequências que a gente vai ver. Eles vão falar que o universo é regido por uma lei. É mais ou menos assim. Você olha para a natureza, você olha para os fatos da vida são mais complicados porque eles muitas vezes parecem aleatórios, né? Mas você olha para a natureza, você olha para a vida, uma criança se desenvolvendo, você imagina o mundo acontecendo, e eles, como outras escolas de filosofia da época, vão comentar que eles não acreditavam que isso fosse ao acaso, de que as coisas que acontecem no mundo são feitas ao acaso, que elas têm uma intencionalidade, que elas têm um propósito. Então, essa lei que rege todo o universo, ela pode ser percebida na nossa vida. Então, a ideia é que você pode constatar a existência de uma lei universal. É interessante que, hoje em dia, muito da física procura, eu não sei direito como é que eles chamam, a lei do tudo? É isso? Que é a procura de uma lei, teoria de tudo, né? Que explique todos os fenômenos. Então, né, não chegaram lá, mas o que é interessante? A ideia de que isso é possível. Entende? A ideia de que você pode chegar a conceber uma lei que explique as coisas.
A gente trabalha muito isso na física. Quando eu vejo um fenômeno físico, né, a gente aí está falando da física de Newton, quando eu vejo um fenômeno físico, eu procuro o que por trás? Uma lei que explique aquele fenômeno, que explique aquilo que está acontecendo. Aí se vem alguma coisa que eu não entendo, o que o pessoal faz? Procura alguma lei que explique agora as partículas, né, os quartos, outro tipo de física sendo desenvolvida para explicar a lei que está por trás de um outro aspecto da natureza. Então, é como se a gente estivesse sempre procurando essa lei que os estoicos partiam do pressuposto que ela existe. A diferença aqui é que eles não restringem as coisas físicas que se consegue explicar. Eles achavam que o que a gente ainda não conseguia explicar era uma questão de tempo. Com o tempo você vai conseguir explicar, vai conseguir descobrir que lei é essa. Mas que ela estaria presente também nos fatos da vida, nas coisas que acontecem na minha vida, nos fatos que acontecem na história, num grupo humano. Então, tudo isso estaria junto, né, por trás disso tudo, uma lei. Até aqui tudo bem com essa ideia? Então, eles partem desse pressuposto que o universo é cosmos. A mitologia grega falava que no início era o caos. E o caos foi organizado pelo pensamento divino e se transformou em cosmos. O que é o cosmos? É a organização do caos. Essa é a visão grega que a gente tem. Então, se o cosmos existe, é porque ele é organizado de alguma referência com alguma lei. Então, essa é a ideia bacana da gente entender, porque ela vai explicar muito da visão do estoico para frente. Tá? Então, a gente é regido aqui por essa lei. Só que tem um detalhe nessa lei. Eles falam que a lei é justa. E aqui eu posso ter muita gente que discorda, né? Eles falam que a lei é justa. Por quê? Eles não concebem que a injustiça gere a vida. Eles não concebem que a injustiça sustente o universo. Então, se existe uma lei que sustenta o universo, essa lei, por natureza, ela é vista como uma lei justa, porque ela permite a existência. Entende? Eu falar que o universo é injusto, se sustenta por uma lei injusta, não entra com a ideia de organização. É que nem você falar, eu vou organizar o armário lá de casa. Para organizar o armário lá de casa, eu vou procurar uma lei, concorda? Aí tem os especialistas, né? Aí você pode escolher, tem uma ordem, tem uma organização. Eu vou botar as cores aqui, eu vou colocar por tamanho, sei lá. A gente vai escolher um padrão. Agora, eu vou arrumar o meu armário sem nenhum tipo de justiça, sem nenhum tipo de lei, vou organizar o meu armário injustamente, vai ficar do jeito que está. Não vai me dar nada. Vai ficar lá bagunçado no final das contas, concorda? Então, quando fala de organização, naturalmente surge na cabeça do estoico essa ideia de justiça. Ok? Então, a lei, além de existir em todos os ambientes, é uma lei justa. E aí começa a carinha do estoico. O estoico ele é conhecido por ser uma pessoa muito firme nas suas decisões e nas suas posturas. E aqui começa a ideia de por que ele é assim. Porque ele acredita que a lei é justa. E se eu acredito que a lei é justa, eu desenvolvo um comportamento de aceitar as coisas, de aceitar as coisas que acontecem na minha vida como sendo justas. Então, qual é o primeiro perfil que a gente vê? Um estoico não resmunga. Sabe aquele negócio assim? Ele não faz. Por quê? Porque ele olha para um fato da vida e ele fala assim, isso aconteceu de acordo com uma lei. O que isso significa? O que eu vou fazer a partir de agora? A gente tem um professor, que é o professor Zé Henrique, adoro as aulas dele, né? A gente rola de rir. E ele dá um exemplo que eu achei o máximo. Ele fala assim, você olha para uma lei universal, você olha para o universo todo organizado, né? Os planetas, a Via Láctea perfeita, os planetas em harmonia, ninguém esbarra em ninguém, né? Os ciclos perfeitos, a distância do Sol,
tudo funciona. Você chega no corpo humano, uma perfeição, uma harmonia, a inteligência, os organismos, a saúde, tudo perfeito, é uma lei maravilhosa. Mas quando chegou a minha vez, ela errou. Na minha vez, porque eu sou muito azarado, na minha vez ela erra. Então, ela é justa com todo mundo, principalmente o vizinho, aquele cara que tem tudo, não trabalha, tem tudo, aquele ela é justa. Agora, comigo ela errou. Esse é o nosso raciocínio, de que a lei é justa com todo mundo, mas chega na minha vez, ela, né, deu uma desorganizadinha, ela deu uma desbalanceada, por isso que eu reclamo. Mas o estoico ele não achava assim, ele tinha uma ideia diferente, ele achava que na vez dele a lei tinha acertado também. Então, se aquilo aconteceu na vida dele, algum motivo tem e ele vai considerar isso como justo, ele vai ter o que a gente chama de uma aceitação ativa das coisas que acontecem na vida. E por que ativa? Porque a gente não vai ficar choramingando nos cantos. A gente vai fazer alguma coisa. O problema é que você não consegue reagir se você não aceita. Vocês já tentaram cuidar de alguém que acha que não está doente? É uma missão impossível. A pessoa não toma um remédio, não arruma alimentação. Não... Por quê? Porque ela diz que ela não está doente. Se ela aceita que está doente, entende essa aceitação? Não é assim, agora eu vou ficar doente para o resto da vida. Não, agora ela se trata. Agora ela se cuida. Então é mais uma aceitação para que a gente não fique indo contra as coisas do destino e reaja de forma mais rápida. Por isso que o estoico não fica resmungando. Ele tenta olhar, aceitar e ver o que eu posso fazer a partir daqui. Ok? Então, o segundo princípio do estoicismo é a aceitação do destino, uma aceitação ativa. Aí a minha pergunta para vocês é assim, o que vocês têm certeza que vai acontecer na vida de vocês? Num destino, espero eu que distante. Vocês estão muito catastróficos hoje, mas é isso mesmo. É a única certeza que a gente vai ter, concorda? Se eu falo de aceitar o destino, de aceitar as coisas que vão acontecer, a única que eu tenho certeza que eu posso começar a trabalhar, que eu não vou errar, é de que eu vou morrer. Resto tudo pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Pode ser que case, separe, tenha filho, não tenha, fique rico, fique pobre, fique aqui, vá para Portugal, enfim. Pode acontecer qualquer coisa, eu não sei. Mas a morte, uma hora ela chega. É só uma questão de tempo, não é não? Ela vai aparecer. Então é muito forte a ideia da morte nos estoicos. Eles vão olhar para a morte como uma ideia de algo para o qual eles estão se preparando há um tempão para encontrar. E isso é um tópico difícil hoje em dia porque as pessoas não gostam de falar sobre a morte. Parece que traz mau agouro, né? Né? Como foi para você, Lígia, que falou da morte, falou, se prepare para a morte, me deixe fora disso. Né? Porque as pessoas não gostam de falar sobre o assunto, como se ele fosse sumir. Se sumisse, gente, eu não dava essa palestra. Né? Se eu parar de falar da morte, garantir que eu vou viver para sempre, eu mudo de assunto, não tem problema nenhum. Mas não funciona assim. Então, a gente evita um tópico extremamente importante na ideia de que, se eu falar dele, vai atrair, vai dar má sorte. E isso dá uma ideia civilizatória um pouco ruim. Algumas civilizações, como o Egito, por isso eu puxei aquela imagem, trabalhava de uma forma bem interessante com a ideia da morte também, né? De você se preparar para o momento da morte, como uma conselheira. A morte é uma excelente conselheira, gente. Eu só não aconselho a chamar demais, para dar muito pitaco, porque ela é muito hard. Mas ela é uma excelente conselheira. Se você quiser saber se uma coisa realmente é válida ou não, é só você mandar um zap para ela. Ela responde rapidinho se aquilo lá tem valor ou não. Concorda? Perante a morte, o que realmente tem valor? Nada. Não, não é nada, gente. Algumas coisas têm. Algumas coisas são muito válidas, mesmo perante a morte. E essas coisas é como se a morte ajudasse a gente a enxergá-las antes de morrer, porque dá tempo. Entendeu a estratégia? Dá tempo. Se você deixar lá para frente, vai ficar mais difícil.
mas a gente pode fazer esse exercício antes. Então, aprender a lidar com a ideia da morte, na verdade, é valorizar a própria vida. Se eu perguntar para vocês pelo que você está disposto a morrer, eu pergunto, você está disposto a morrer pelo quê? Eu vou deixar vocês pensarem enquanto eu tomo água. Deixa eu ver se vocês estão pensando, porque as caras mudam. Morrer por o quê? Como assim, né? Você concorda que, independente da resposta que você me der, vai ser a mesma resposta desta outra pergunta? Pelo que você vive? Você vive pelo quê? Vai ser a mesma resposta. Agora, se eu não tenho nada pelo qual morrer, pelo qual eu esteja disposto a me sacrificar, eu também provavelmente não tenho algo pelo qual eu esteja disposto a viver. Então, são duas faces da mesma moeda. Daí a importância, você perguntando para um, você encontra o outro. E aí você valoriza a vida. A forma correta de lidar com a morte é a valorização da vida. Não é uma ideia fúnebre, né? De que a gente vai ficar pessimista, coisas desse tipo. Pelo contrário, o Egito era muito conhecido por ser extremamente alegre, colorido, né? Festa, a gente acha que a Bahia sabe fazer festa, aprenderam com os egípcios, certo? Porque era a festa que não acabava mais. Um povo muito alegre. E extremamente ligado nos ritos funerários na questão da morte. Então, o estoque ele resgata essa visão também. Aceitar o destino e, de certa forma, é aceitar a morte, ok? Então, são dois, o assunto está sempre por perto. Aí eu trouxe aqui um trecho de Marco Aurélio, que foi imperador romano e que escreveu um diário. E ele escreve esse diário, que depois fica publicado com o nome de Meditações, que são trechos, são trechos, não é um livro só, né? São pensamentos. É como se fosse o diário dele, que ele escrevia durante a guerra, inclusive, que ele escrevia para ele, por isso que o livro é interessante, porque não é um livro para os outros, né? É um livro que ele escrevia para ele mesmo, e ele coloca algumas coisas que são típicas do pensamento estoico. Ele é considerado um filósofo estoico, não apenas um imperador romano, né? Olha só que aceitação. Desde o raiar do dia, diz a ti mesmo, hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um insolente, um desleal, um invejoso, um egoísta. O cara já sai de casa conformado com a ideia. A gente é que acha que não vai acontecer conosco, porque a gente não aceita as coisas, né? Quantas vezes a gente sai de casa hoje, consegue andar no trânsito sem levar uma fechada, sem dar uma buzinada, né? A gente sai de casa achando, não, hoje vai ser diferente, hoje não vai ter trânsito, hoje vai estar todo mundo tranquilo, né? Ele já parte do pressuposto de que você vai encontrar essas pessoas, certo? Tudo isso lhes ocorre porque desconhecem a natureza do bem e do mal. Aquele que erra é também meu irmão. Fomos criados para cooperar como os dois pés, as mãos, os olhos. Agir uns contra os outros como inimigos é contra a natureza. Então, o que ele coloca? Ele coloca uma ideia de aceitação do fato e aceitação das pessoas. Por quê? Porque todos são seres humanos. Então, pelo fato de serem seres humanos, eu teria que entendê-los, eu teria que compreendê-los, certo? Um outro que é interessante, eu coloquei aqui dele também, que ele fala da fama, né? Quem conhece ela? Concordo, tem bastante gente que, né, olha assim. E a mulher, né, bem famosa, maravilhosa. E hoje em dia, a maioria das pessoas, você pergunta, realmente não conhece. Quem conhece, entende, né? Quem não conhece fala, realmente sei quem é essa pessoa, não. Olha só o que ele fala. Tem sempre em mente a rapidez com que as coisas caem no esquecimento. Como a fama, né? E o abismo do tempo passado e futuro. Nota como são vãos os ecos dos aplausos. E falta de discernimento dos admiradores e estreitos limites da glória humana. Pois toda a terra não é senão um ponto. Então ele vai falando, é a ideia de uma vida passageira, né? De algo que é pequeno, e a gente procurando por aplausos na vida, né? E depois, logo em seguida, vai ser esquecido. Essa é uma mentalidade
bem estoica, certo? Então, assim, o pessoal conta que quando tinha os triunfos romanos, se vocês forem ver os filmes de Hollywood, eles mostram alguns que ele vai naquela biga, né? E tem um cidadão atrás segurando os louros da vitória, né? Assim, sim. Aí dizem que ele ficava falando para o imperador assim: tu és humano, tu és humano, tu és apenas humano, tu és só um ser humano. Porque imagina o imperador de Roma, rapaz, chega lá, todo mundo, né? Aquela glória, aquele monte de aplauso, né? Sucesso subir a cabeça é fácil. Eu conheço gente que, né, se sente o máximo por muito menos. Então é como se fosse, isso passa. Por quê? Porque a morte é certa, né? Ela vai chegar, essas coisas têm muito pouco valor, ok? Então aí mais uma visão dos estoicos, né? Uma ideia de que as coisas passageiras, elas têm realmente um valor muito pequeno. E o terceiro princípio, então, né, dentro do estoicismo, vai ser o viver segundo a natureza. Aí o pessoal fala: oba, vamos para a cachoeira. Né? Brasileiro, a gente sempre quer ir para a cachoeira. Bora para a cachoeira viver segundo a natureza. Não é isso. Os gregos tinham uma ideia de que as coisas se definem por aquilo que elas têm só delas. Então, se eu quero definir um ser humano, eu teria que descobrir algo que só o ser humano tem. E aí, eu viver segundo a natureza aqui é viver segundo a natureza humana. Ou seja, não viver como um animal, não viver como uma planta. Tem muita gente que é bem planta, né? Eu não falo que tem gente que é pedra porque o pessoal ficou ofendido, né? Aquela coisa parada ali, que não sai do lugar, né? Essa é mais difícil, mas planta todo mundo acha bonitinho, né? Uma planta quer o quê? Expandir, né? Energia, quer se expandir, crescer, mais ou menos isso. Quantas pessoas têm projeto de planta, né? Às vezes a gente olha para a carreira profissional, é quase uma planta, assim, né? Com um monte de flores, digamos assim. Então a pergunta é: o que é a natureza do homem? O que é típico do ser humano? Essa é a pergunta. E segundo isso, que é típico do ser humano, eu vou pautar a minha vida. E aí eles respondem: então, vou poupar vocês, certo? Eles vão colocar que a natureza humana se baseia na razão humana. Porque qual é a parte que eu tenho que me caracteriza como ser humano? Usar a razão. A razão não é pensar. Porque pensar só, aí começa aquelas coisas, né? Os animais, quando fazem alguns tipos de instrumento para caçar, né? O exemplo mais clássico que a gente tem é o macaco, que faz aquela varinha para pegar formiga. Tem algum tipo de pensamento ali, concorda? O cachorro da minha irmã é super inteligente. Quem aqui não conhece um cachorro inteligente? Ele fala: esse daí pensa, né? Então, não é isso. Não estou discutindo esse ponto. Mas existem pontos que são humanos. O cachorro, se questionar o sentido da vida, provavelmente se ele não está fazendo. Quando ele está lá olhando, né? Ele não está pensando sobre isso. O sentido, a razão de ser, o porquê das coisas acontecerem na vida do pobre cachorrinho. Então a razão, ela não é só pensar, tudo bem? Aí depois no curso a gente pode conversar mais sobre o que é a razão de fato, que é um assunto muito interessante. Mas não é só pensar, é o como pensar, a partir do que pensar, como estruturar os assuntos sobre os quais a gente pensa. Porque se eu só penso sobre comida, sobre sobrevivência, eu penso como um animal. Não importa se a minha sobrevivência é de marca ou não, né? É no plano, é na satélite, não importa. Eu estou pensando em coisas que não são exatamente humanas. Okay? Então, o uso da razão seria a natureza humana. Então, eles vão falar que a gente devia viver segundo a nossa natureza, que é a natureza humana, que é a razão, porque é a única capaz de nos trazer a felicidade. E aqui é legal, porque a gente acha que a razão atrapalha. Fulano vai pensar demais, vai ser muito infeliz. Por isso muita gente não faz filosofia. Gente, é mentira, viu? Isso é intriga da oposição. Não é verdade. Você pode pensar o quanto você quiser que você vai ser muito feliz, tá? Não estraga nada. Mas vocês concordam que tem essa ideia? Fulano pensa demais? Vai estragar? A gente acha que dificulta, que tira o gosto das coisas.
Então, a gente tem uma ideia de pensar quase que negativa. E aqui, o que eles estão fazendo? Eles estão associando, não, a sua felicidade vem do uso da razão. E eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra da última vez que vocês tiveram um problema muito sério? Muito sério. Lembrou aí? Aquele sério. Que você não sabia por que ele tinha acontecido. Aquela coisa de, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que eu faço? Lembrou? Só um, viu, gente? Escolhe um, só um. Quando você entendeu aquilo e achou uma resposta, não foi bom? Não foi bom? Quando você conseguiu resolver, quando você conseguiu entender o porquê, não foi bom? Você não ficou feliz? Compreender a vida traz muita felicidade. Entender a vida traz muita felicidade. E entender a vida precisa de razão. E isso é típico da natureza humana. Então, que eles falam, quer ser feliz? Use a razão, viva segundo a natureza humana, ok? Então, são esses os 3 princípios, né? A gente tem uma lei justa, regendo as coisas. Todas as coisas que acontecem vêm a partir dessa lei justa. Então, eu tenho uma postura de aceitação ativa perante o meu destino e eu vivo segundo a natureza. Ou seja, a partir do momento que eu vivo segundo a natureza humana, agora eu sou capaz de viver segundo os meus princípios. Eles são frutos da razão humana. Eu sou capaz de viver a partir das minhas virtudes e dos meus valores. Agora o estoico ficou turrão, né? Ele já era rápido, não resmungava, agora ficou turrão. Por quê? Porque isso é certo e eu vou fazer desse jeito que ele é certo. Então, tá vendo como monta a figura estoica, né? Uma figura forte, firme, decidida, excelente para o Império Romano. Né? Não é à toa que ele entra ali como uma solução dentro da decadência que o Império Romano vivia. Ok? E por que eu botei um jardim japonês aqui? Né? Tem que explicar essas coisas. Por que eu botei o jardinzinho aqui? Porque um jardim japonês, ele é montado, não é com a ideia de embelezar, não é exatamente a mesma ideia que um jardim de Versalhes, né? Um jardim, sei lá, um jardim botânico, né? Como a gente tem. O jardim japonês, ele é um exercício constante de vontade sobre a natureza. Por isso que ele é tão perfeito. A graminha toda parada, é como se ele estivesse falando assim, eu tenho algo que é selvagem, né? Porque se ele largar, não fica selvagem. As coisas, né, crescem, as raízes quebram tudo. Então, é o poder constante do ser humano, da vontade humana, da razão humana, trabalhando a natureza. Dando forma, dando beleza, dando harmonia para algo que é selvagem. Isso é o homem utilizando sua razão. Quando você faz algo desse tipo, você não está vivendo segundo a natureza, tipo, deixa aí, né? Deixa o jardim crescer. Não é isso. O que você está fazendo? Você está usando da sua razão, da sua estética, da sua harmonia e da sua vontade para fazer com que aquilo que é selvagem agora se torne belo, humano, cativante, lindo desse jeito aqui. Esse é o viver segundo a natureza. Domar essa natureza, né? Selvagem com a razão humana. Por isso que eu botei o jardinzinho japonês aqui para inspirar a gente, certo? Então, em cima desses 3 princípios, eu trouxe uma das obras que eu acho mais interessante, se alguém quiser começar, aconselho, que é Sêneca e sobre a brevidade da vida. Eu costumo brincar dizendo que é fundamentos filosóficos para a gestão do tempo. Se você quer fazer algum curso de administração do tempo e você está sem motivação, leia este livro. Você vai rapidamente querer descobrir como é que a gente usa melhor o nosso tempo, certo? E ele é, então, de Sêneca, e ele vai falar sobre a brevidade da vida. É um conjunto de cartas que são escritas entre Sêneca e o sogro, e ele está tentando convencer o sogro a ser filósofo. Esperte. Então, são várias cartas, na verdade, né, que se juntou e montou como sendo esse livro, porque eles falam justamente da brevidade da vida. E Sêneca vai falar para ele justamente que vale a pena se dedicar à filosofia, que é uma forma de aproveitar muito bem o tempo. Aí eu tirei uma série de algumas, né, passagens para a gente dar uma analisada. E a primeira, então, é essa. Deves aprender a viver por toda a vida. E por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Para
estoico, morrer de susto é a derrota completa e total. Sabe aquele assim que a gente fala, ai, fulano morreu dormindo, não sentiu nada, nem viu. Um estoico ia ficar chorando por ele dias a fio. Ia falar, como assim? Se preparou a vida inteira e na hora de morrer não percebeu. Ai, meu Deus, não pode, traz de volta, né? Para a gente fazer o negócio certo. Porque eles tinham a ideia de que a morte é um momento quase iniciático. É um momento único. E realmente ele é o fechamento de uma existência. Platão costumava dizer que você só pode homenagear pessoas depois que elas morreram. Tipo, dar nome de ponte, botar busto, essas coisas. Porque vai que a pessoa morre, né, de forma contrária a tudo que ela falava. Então é melhor você esperar um pouco. Aí quando a pessoa fecha, aí você pode homenagear. Por quê? Porque ela é um fechamento. E nesse momento de fechamento da nossa existência, a gente já passou a régua, fechou a conta. A gente não tem mais por que ter máscaras. A gente não vai se refugiar numa busca de um futuro que não vai existir mais, a gente sabe. Entende? A gente é obrigado a lidar com o mais puro da nossa consciência, o máximo que a gente puder. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer o negócio direito, mas que a gente vai ter esse momento, né? Quanto mais a gente puder estar consciente nesse momento, segundo eles, melhor. Porque você se preparou para isso. E aquele momento vai mostrar no fundo, quem você é e o que você de fato fez. Aquele filminho, né, que o pessoal diz que passa. Curtinho, né? Curtinho. Porque ficam só as coisas que marcam de fato, né? Então, aprender a viver é similar a aprender a morrer. Aí ele vai falar da brevidade da vida, né, que é o título do livro. Então ele fala assim, não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas se a empregamos bem. Então a gente falar que a vida é curta, eu vou falar, ela não é curta, ela está no tamanho certo, a lei não é justa, né? Ela está no tamanho certo, mas você tem que saber usar. Se você usa mal, qualquer coisa é pouca. E se ela fosse pouca mesmo, está aí mais um motivo para a gente usar melhor. Se você está no meio do deserto e só tem uma garrafa d'água, você concorda que você tem que usar muito bem esse recurso? Porque ele é pouco. Então, se a vida realmente é curta, mais um motivo ainda para eu usar ela de forma ainda mais consciente. Você fala, ela não é curta não, mas tem que saber usar. Aí ele continua, né? Mas quando ela se esvai no luxo, na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós, sem que tivéssemos percebido. Aí vem aquele chororô danado, né? Ai, mas eu queria era mais tempo. Ah, mas... Ele fala constrangida, é como se a gente fosse pego no meio do caminho, assim. Tipo, mas eu achei que tinha mais 230 anos. Aí eu falei, mas o trato não era esse, o trato é assim, né? Média de vezes 80, 90, né? Dá para chegar nos 100 e pouco, mas 230 não vai dar, não. A gente trabalha como se tivesse muito, né? Ele fala, a gente trata como esbanjadores o único recurso que a gente sabe que acaba. Porque o dinheiro eu posso gerar mais dinheiro, concorda? Ele não precisa acabar, eu posso gerar... Como é que eu gero mais tempo? É 24 horas todo dia, terminou o dia, acabou, não dá para acumular, não dá para aplicar. Não dá para gerar lucros, não tem, ele é aquele, entende? Ele é escasso, e ele é curto, ele é pequeno, e a gente usa como se não fosse acabar nunca. Por isso que ele fala, né, a gente é pego constrangido pela fatalidade. Eu não esperava. E a gente não espera, porque a gente não pensa. A gente não pensa, a gente não se prepara. Quando a gente se prepara mais em relação à aposentadoria, a recurso, né? A não passar necessidade, a ter dinheiro para as necessidades médicas que podem vir com a idade. A gente se prepara mais nesse sentido, mas não para a morte. Na morte, dificilmente a gente para se preparar. Opa. Foi esse aqui, né? Falar, se cada um soubesse quantos anos lhe restam de vida, seguramente os aproveitaria de outra maneira. Porém, é mais difícil aproveitá-los sem saber quantos são. Aqui quem já acompanhou, né, pessoas com doenças terminais, né, doenças fatais, onde a pessoa sabe o tempo de vida que ela tem,
normalmente ela dá uma virada, né? Ela não fica a mesma pessoa. Independente da reação que ela tenha, mas é muito forte, né? O saber, né? E mesmo assim o pessoal fala, né? Quanta gente desacreditada que depois se cura, enfim, não dá nem para saber. Mas a sensação, né, é muito essa. De nada vale, neste caso, a prudência que acumula coisas para viver melhor, pensando no futuro no qual não podemos fazer o que quisermos, futuro que talvez não chegue. Desperdiçamos o presente. A melhor época, o melhor dia é este que está passando agora. Porque a gente fala no futuro, hoje a vida está muito difícil, está pesada, estou um pouco chateada, meio deprimida, mas não tem problema. Daqui a 5 anos vai estar tudo certo, porque eu vou ter feito isso, ter feito aquilo, aí eu vou estar bem. Quem disse que tu vai durar 5 anos? Ah, não, mas não... Ah, não, a gente não sabe. Então esse é o primeiro ponto. A gente não sabe se vai ter esses 5 anos. E o outro é o seguinte, se a gente não conseguir ser feliz agora, que é o que ele está falando, né, no presente, que é o melhor momento, que é esse agora, a gente também não vai saber ser feliz no futuro. Porque é um aprendizado. Você quer um futuro feliz? Aprenda a ser feliz agora, que você é a forma, vou dar uma dica que vale ouro, vale ouro. Se você quer garantir um futuro feliz, o único jeito é um presente feliz. É a única forma de garantir. Se você for feliz agora, você tem chance de garantir sua felicidade daqui a 5 anos. Mas tem que ser agora. Não vale ser amanhã de manhã quando eu acordar. Tem que ser agora. Vocês aqui sentadinho nessa cadeira. Agora, entendeu? Não é quando eu sair, não. Porque se não for agora, quem garante de noite vai acontecer alguma coisa? Entende? Então, essa ideia de dar o valor no presente, não esperar um futuro que a gente não sabe se vai chegar, né? Que ele está colocando aí. Aí ele põe aqui, ó. Todos precipitam suas vidas e padecem pelo desejo do futuro e pelo tédio do presente. O futuro vai ser tão bom, né? Que eu começo a achar o presente chato. Eu quero tantas coisas na frente que eu passo a não conseguir dar valor para o agora, né? Eu botei meu Calvin querido morrendo de tédio. Um outro que ele fala é: façamos de maneira que, como as pedras preciosas, nossa vida valha não por sua duração, mas pelo seu peso. Então, assim, independente do quanto dure, né? Que as coisas que a gente faça tenham peso e isso realmente vale a pena. Tem uma parte do livro onde ele está falando lá com o sogro, e aí o sogro fala que a vida é curta, um jovem, então eles estão lá debatendo. Aí ele fala assim, olha, por isso que é bom fazer filosofia, porque quando você faz filosofia, você junta a sua vida à história de todos os grandes homens da humanidade. Então você não tem só a sua idade. Imagina a gente agora com mais de 2000 anos, né? Você não tem só a sua idade. Você tem a sua idade e a de fulano. Aí ele começa a descrever os grandes nomes, né, dos pensadores romanos. Do fulano, do beltrano. Toda a sua experiência de vida se soma à história da humanidade. Por isso que não se é nem velho, nem novo. Eu falo, e se um dia você se sentir triste, não se preocupe. Pense que sentamos e falamos de filosofia. Eu gosto dessa imagem, né? De que você está sentado falando sobre filosofia, sobre a vida, sobre a história, sobre as coisas, de repente nossa vida se expande. E ela não é mais curta. Ela é, na verdade, agora atemporal. Isso é uma visão muito bonita que Sêneca diz que a gente pode conseguir através dessa ideia da filosofia. E eu fecho, então, nossa palestra com uma ideia de Marco Aurélio, que é uma frase muito mal compreendida. Aí está uma estátua de Marco Aurélio, né, em Roma. E a bichinha é muito mal compreendida, por isso que eu gosto de fechar com ela. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Aí, um estoico, ele falaria então, então esquece, hoje é o último dia, né? Vamos fazer o que quiser, vou lá na padaria, vou falar o que eu nunca falei, vou fazer o que eu nunca fiz. É isso mesmo que ele está falando? Com a cara do estoico, tem até um sambinha, né? Que o mundo não se acabou.
Ela disse que o mundo ia acabar, aí todo mundo fez o que queria, aí o mundo não acabou, no dia seguinte está todo mundo assim, meu Deus, e agora? Né? Todo morrendo de vergonha. Não é uma ideia de que a gente pode fazer qualquer coisa, porque como acabou a gente não tem consequência de nada. Né? A ideia de viver o dia de hoje como se fosse o último é porque se você pensar no último dia da sua vida, se fosse de fato, o que você estaria fazendo? Aí normalmente assim, eu ia pedir desculpa para o fulano, eu ia ver minha mãe, eu ia não sei o quê. Então por que não faz? Se você acha que no último dia da sua vida, seu último dia vai ser, eu me arrependo tanto do que eu fiz com o fulano, então resolve. Resolve, porque esse dia vai chegar. Se você acha que isso vai dar problema lá, vai atrapalhar, né? Resolve. Então esse é o último dia da vida, é como quem diz assim, as coisas mais importantes devem ser feitas hoje. Então, óbvio que a gente não consegue fazer só as coisas mais importantes. A gente tem que sobreviver, tem que trabalhar, né? Tem que comer, tem que ir lá o chefe, tem que dormir, a gente tem que fazer coisas triviais. Mas em algum momento a gente tem que saber que todas essas coisas triviais são feitas para que as importantes possam ser feitas. A gente tem que estar com saúde, a gente tem que ter uma moradia, a gente tem que ter recurso para quê? Para que a gente possa ter uma existência que dê respostas. As coisas triviais, elas não existem por si só, elas não fazem sentido por si só. Elas existem para que a gente possa estar na existência, ser na existência e encontrar as respostas que são importantes de fato. Então, quando a gente fala, hoje seria o último dia da minha vida, como eu viveria? Qual estado de consciência que eu queria ter? Será que eu ia me irritar com as coisas que eu me irrito? Será que eu não ia desculpar o fulano por coisas que hoje em dia me tiram do sério? Se hoje fosse o último dia, será que isso daqui realmente teria valor? Mas não faça sempre não, que a gente dá uma pirada, viu? Faça demais não, só de vez em quando. Só de vez em quando, para que a gente possa realmente ter esse valor de novo. Porque é uma experiência muito pesada. Porque a gente vê que a nossa vida ela é muito superficial. E poucas são as coisas que realmente valem a pena. Então vamos ver o quanto antes, justamente para tentar, né, mudar e começar a fazer as coisas que realmente importam. Esse é o nosso objetivo, né, com a Escola de Filosofia, com o curso de Filosofia. Então eu vou abrir agora para as perguntas de vocês, né, para o que eu puder responder aqui, vou ficar à disposição. Lembrando que a gente tem então a turma no último dia do mês, né, na última segunda-feira do mês, uma turma do curso de Filosofia. Quem gostou, com certeza vai gostar do curso, então pode vir, conhecer os professores, assistir a primeira aula. E quem não puder, na terça-feira, em agosto, a gente também vai ter uma turma aberta. E o objetivo nosso é mostrar a visão de filosofia que Nova Acrópole propõe, justamente para vocês ficarem com gostinho de quero mais. Né? A ideia é bem essa. Então o curso a gente aprofunda e pode conversar.